Olá, eu me chamo Lara Jaqueline Sparrenberger Machmann, sou acadêmica da disciplina de Economia do Setor Público, ministrada pelo professor Robert Ávila, e irei apresentar um seminário sobre o artigo Financiamento Intergovernamental de Políticas Prisionais, Continuidades e Descontinuidades, elaborado pelas autoras Thaís Lemos Duarte, Natália Martino, Ludmila Ribeiro e Natália Sátiro. O artigo possui como objetivo analisar os repasses do Fundo Penitenciário Nacional aos estados entre os anos de 1995 a 2018, a fim de entender os fatores que influenciam os valores transferidos. Além disso, tem como justificativa preencher a lacuna na literatura ao abordar o sistema prisional sob a perspectiva das políticas públicas prisionais no Brasil. Na introdução do artigo, temos dois principais tópicos abordados pelas autoras: o contexto constitucional e os desafios do sistema prisional. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal de 88, cabe aos Estados a provisão dos serviços de segurança pública. Entretanto, os policiais penais que atuam nas unidades penitenciárias foram incluídos somente em 2019. Já referente aos desafios do sistema prisional, nós temos as grandes taxas de superlotação, onde mais de 820 mil pessoas estão presas, além da ausência da análise das políticas prisionais, a carência de estudos intergovernamentais sobre o tema e o crescimento das facções criminosas associado ao encarceramento. O segundo tópico do artigo discute acerca do Fundo Penitenciário Nacional. O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar nº 79 de 1994 e financia a melhoria dos sistemas penitenciários estaduais e está vinculado ao Departamento Penitenciário Nacional. Ele é financiado por recursos da União, doações, convênios, confiscos e outras fontes que lhe foram destinadas por lei. Inicialmente, ele surgiu sem condições rigorosas, onde os repasses começaram a ser vinculados por diretrizes nacionais somente a partir de 2010, visando induzir políticas penitenciárias nos estados. Já em 2017, tem-se a criação do modelo de repasse fundo a fundo, que foi criado para facilitar os repasses aos estados, aumentando a autonomia dos mesmos após a sua regulamentação em 2020. Os usos da FUNPEN. A partir de 2010, encontraram-se regulamentos que falavam sobre os usos dos recursos, os quais passam a ser utilizados em áreas como a qualificação de serviços prestados, a redução do encarceramento e a criação de vagas. Além disso, nós temos os desafios e as mudanças ligados ao fundo, que se referem à falta de coordenação entre os entes federados e à baixa capacidade administrativa dos estados, que dificultam a execução dessas políticas. A partir de 2010, nós podemos dizer que houve mais esforço federal para coordenar essas ações. Com a regulamentação da modalidade fundo a fundo, bem como as demais mudanças administrativas do Fundo Penitenciário Nacional, buscou-se a melhoria da aplicação dos recursos, mantendo a autonomia dos estados na gestão das políticas penitenciárias. No terceiro tópico do artigo, as autoras buscam identificar o que determina o valor das transferências do Fundo Penitenciário Nacional para os estados. E para explicar isso, elas elaboram cerca de 5 hipóteses. A primeira hipótese se refere à demanda potencial. De acordo com a primeira hipótese, os estados com maior população prisional e com maiores índices de criminalidade tendem a receber mais recursos do fundo. Na segunda hipótese, temos a performance partidária, onde a ideologia do partido que está no poder pode influenciar o valor das transferências, como o alinhamento político entre o governador e o presidente, que também pode resultar em repasses maiores. O impacto da ideologia dos partidos pode ser complexo, com partidos de diferentes espectros investindo em diferentes áreas do sistema prisional. Já na terceira hipótese, nós temos o esforço e capacidade estatal, onde o comprometimento do Estado com as políticas prisionais reflete no orçamento destinado, influenciando a captação de recursos federais.
além da quantidade de recursos dados em contrapartida aos repasses do fundo, se mostra como fator determinante para a obtenção de novos repasses. Deste modo, o gasto em investimentos, ou seja, a despesa em investimentos per capita, influencia diretamente o volume de transferências recebidos do Fundo Penitenciário Nacional. A hipótese 4 é denominada indução de agenda, onde o governo federal, via DEPEN, prioriza a ampliação do sistema prisional, o fomento apenas alternativas e o monitoramento eletrônico. Deste modo, os estados que seguem essas prioridades, principalmente a ampliação de vagas, podem receber mais recursos do FUNPEN. Na hipótese 5, nós temos o aprendizado institucional e dependência de trajetória, que quer dizer que os estados que já receberam recursos do FUNPEN no passado tendem a solicitar mais, devido ao seu aprendizado sobre como acessar esse fundo. Logo, o histórico de recebimento dos recursos pode criar uma dependência, resultando em repasses crescentes ao longo dos anos. No quarto tópico do artigo, as autoras elaboram notas sobre os dados a serem apresentados. Todos os dados presentes no artigo foram extraídos de relatórios anuais do DEPEN sobre as transferências ao FUNPEN dos anos 1995 a 2018. As informações coletadas referem-se ao tipo de repasse do fundo, valores, o objeto e o valor total transferido pelo FUNPEN, assim como as contrapartidas e o total geral. Como categorização, criou-se 15 categorias de uso dos recursos, como construção de unidades prisionais, compra de materiais, políticas de egressos, entre outras. A partir desse banco de dados original, elaborou-se um novo banco de dados, a fim de analisar os repasses no ano, os valores remetidos conforme a natureza de cada repasse e a contrapartida dos estados referente ao valor total do repasse. As autoras também criaram variáveis binárias, as quais buscaram identificar se os repasses tinham acontecido via convênio, contrato ou doações, bem como se o dinheiro recebido era destinado a qualquer um dos 4 temas prioritários do FUNPEN ao longo do período analisado. Também se adicionou novas variáveis, como contingente populacional de presos por estados, taxa de homicídios, estimativa da população de cada estado por ano, despesa em investimento ano a ano por estado e dados sobre o governador e seu partido político. Como dificuldades encontradas, tem-se a falta de dados consistentes para a década de 1990, em que a solução foi via imputação de dados faltantes. Como próximos passos do artigo e desse seminário, apresentaremos uma análise dos repasses e o teste das hipóteses da pesquisa, controlando o efeito dos estados e do tempo. No tópico 5, tem-se a análise desse novo banco de dados, que tem como objetivo, então, identificar padrões nos valores repassados e nas finalidades dos recursos transferidos pela FUNPEN. O total de repasses refere-se a mais de 9 bilhões transferidos, com média anual próxima a 390 milhões. Como se pode observar no gráfico ao lado, os anos de maior investimentos são 2001 e 2013, durante as administrações de FHC e Dilma Rousseff, enquanto os anos de menor investimento são 1999, 2005, 2010, 2014 e 2017. Os valores mais baixos se espalham por todas as administrações federais, tendo uma queda significativa após 2015. Inicialmente, os recursos do Fundo Penitenciário Nacional eram destinados para a construção, ampliação e reforma de unidades prisionais, assim como nós podemos identificar no gráfico ao lado. Entretanto, a partir de 2010, nós temos uma mudança de foco, onde novos programas federais, como o PNASP e o PNASP, começaram a direcionar recursos para a saúde, alternativas penais e monitoração eletrônica.
De acordo com o detalhamento da destinação dos recursos entre os anos de 2010 e 2018, nós podemos observar que a maioria dos recursos ao longo desse período foi destinado à construção e reforma das prisões. Já a compra de material de segurança se referiu a 6,27% dos recursos totais repassados. Tendo analisado os dados elaborados, pode-se concluir que o Estado possui foco constante no aparelhamento do sistema prisional. Além disso, referente à saúde e o monitoramento eletrônico, tem-se um aumento de investimento em 2014 e 2015, mas com queda subsequente. Já referente às alternativas penais, nós temos ações de maior impacto no período entre 2014 e 2016. Deste modo, nós podemos notar um padrão persistente, que apesar das mudanças, o foco consiste nas unidades prisionais, que permanece como prioridade, com 86,55% dos recursos totais direcionados a essa finalidade. Deste modo, ressalta-se a importância de estudos futuros, pois se necessita avaliar os repasses após 2018 e as novas diretrizes dos repasses, como a sua regulamentação de 2020. No tópico 6, as autoras abordam a distribuição estadual dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Analisando os dados, nós temos uma dispersão no repasse de recursos. São Paulo recebeu um repasse significativo, especialmente em 96, para a construção de novas unidades prisionais. Já Alagoas, Distrito Federal e Bahia também obtiveram maior dispersão nos valores recebidos, enquanto estados como Acre, Paraíba, Roraima e Amapá sofreram menor dispersão das transferências. Avaliando já a proporção dos valores destinados pelo FUNPEN aos estados, nós temos São Paulo recebendo 32,54% dos repasses do FUNPEN, muito mais do que qualquer outro estado. Já Minas Gerais recebeu 7,37%, seguido do Paraná, que recebeu 5,4%, e Alagoas, que recebeu 4,93%, enquanto estados como Acre, Roraima e Amapá receberam menos de 1% dos recursos. O gráfico 5 expressa a média de valores por custodiado repassados pelo FUNPEN por estado. Minas Gerais e Rio de Janeiro compreendem grande parte da população prisional brasileira. No entanto, receberam menos recursos em termos percentuais, enquanto Alagoas, que conta com baixa população prisional, Amazonas e Roraima se destacaram no recebimento de verbas por preso. Logo, a hipótese de que os repassos são efetuados conforme o tamanho da população prisional não é verdadeira. De acordo com os dados, não há um padrão claro nas transferências ao longo dos anos. Em alguns casos, rebeliões e massacres prisionais, como em 2014 no Maranhão e 2017 no Rio Grande do Norte, levaram a aumentos significativos de repasses. Entretanto, nem todos os estados com eventos de grande repercussão, como Pernambuco, Roraima e Amazonas, receberam aumentos proporcionais de recursos. Já como finalidade dos recursos, nós temos que a maioria desses recursos foi destinada à construção, ampliação e reforma de unidades prisionais. Além disso, o Acre foi o único estado que recebeu uma maior proporção de verbas para outras ações, além da estruturação de cárceres. No tópico 7 do artigo, nós temos a explicação da variação no montante de repasses. Para melhor identificação de quais variáveis contribuem para explicar a variação de repasses do Fundo Penitenciário Nacional, as autoras estimaram um modelo de regressão linear, onde usou-se o logaritmo natural dos valores repassados como variável dependente. Já como variáveis independentes, procuraram-se testar as 5 hipóteses formuladas pelas autoras. Além disso, se tiveram a criação de variáveis dummies para cada um dos anos de análise. Foram estimados ao total 7 modelos de regressão, sendo os 5 primeiros
para a testagem das hipóteses, além de um modelo em que as hipóteses são testadas em conjunto, e um modelo em que os efeitos fixos por ano e por estado são considerados. No primeiro modelo, nós temos a testagem da hipótese acerca da demanda potencial, significativa apenas quando os estados e os anos em que os repasses aconteceram não são inseridos no modelo. Ou seja, por maior que seja a demanda potencial, esse efeito é diluído pelo estado da federação que pleiteia o recurso e pelo momento em que estes pedidos são feitos. Já no modelo 2, nós temos a testagem da hipótese acerca da reforma partidária. Como conclusão, nós temos que o alinhamento entre o presidente e o governador só é relevante em modelos isolados. Estados governados por partidos diferentes do PT receberam mais repasses. Porém, essa tendência não se manteve com o adicional das variáveis estado e ano. No modelo 3, nós temos a testagem da hipótese acerca do esforço e capacidade estatal. Estados que empenharam uma parcela importante de seus próprios recursos como contrapartida das negociações com o Fundo Penitenciário Nacional receberam maiores recursos. O indicador em que o esforço estadual impacta positivamente os valores recebidos se manteve nos demais modelos, mesmo com a adição das variáveis estado e ano. No modelo 4, tem-se a testagem da hipótese acerca da indução de agenda, onde observou-se que a construção e ampliação do sistema prisional foram prioridades do DPEM que se refletem nos repasses do FUNPEN. Normativas do DPEM entre 2010 e 2017 influenciaram diretamente a destinação de tais repasses. No modelo 5, tem-se a testagem da hipótese acerca do aprendizado institucional e dependência de trajetória. O aprendizado e a dependência de trajetória no financiamento das políticas prisionais estaduais pelo governo federal mostraram significância estatística. Com a adição dos efeitos fixos de ano e estado, somente o aprendizado mostrou significância estatística, sendo que estados com mais de um acordo com o FUNPEN receberam quantias maiores. Ao se analisar os modelos de regressão, pode-se concluir que os estados com gestores experientes e especializados na área prisional tendem a receber mais recursos do FUNPEN devido à sua maior capacidade de formular e solicitar tais repasses. Além disso, podemos ressaltar que São Paulo se destaca como o principal recebedor de recursos do FUNPEN, possivelmente por fatores como a atuação do PCC, tendo em vista que as estatísticas descritivas indicam que a explicação não perpassa pelo tamanho da população prisional. Deste modo, os autores sugerem a investigação dos planos de trabalho que justificam os repasses. Se pode ressaltar ainda a queda nos repasses pós-2015. Como indica o modelo de regressão 7, desde 2015, os valores recebidos pelos estados são significativamente menores que aqueles repassados quando da criação do fundo. Contingenciamento de recursos do FUNPEN foram alvo de disputas políticas ao longo desse período, limitando o acesso ao mesmo. E somente em 2018, após uma decisão do STF de 2015, o Senado Federal aprovou uma lei permitir que os estados voltassem a acessar esse fundo e pudessem contar com o financiamento do Executivo Federal para as ações prisionais. Como considerações finais, se pode elencar as poucas análises existentes e a necessidade de se criar uma nova base de dados a partir de várias fontes governamentais. Já o sucesso na captação de recursos se refere principalmente ao aprendizado institucional e o alinhamento dos projetos a diretrizes do FUNPEN. As limitações para a elaboração desse artigo se referiram à falta de dados, principalmente sobre a taxa de aprovação dos projetos do FUNPEN e sobre os padrões de oferta-demanda do FUNPEN. Por esse motivo, se destaca a importância da transparência.
em que o acesso de dados públicos é crucial para se avançar em pesquisas. Processos dificultam a análise crítica e manutenção de mito. No geral, as análises indicam que não há um montante fixo de repasses destinados aos estados por ano, o que pode ser resultado da forma como o FUNPEN se estrutura e da quantidade de pedidos apresentados naquele ano. Estados com maior capacidade institucional captam mais recursos, ou seja, o esforço dos estados é relevante para a compreensão do montante por eles recebido. Além disso, o artigo destaca em sua conclusão a baixa coordenação federal, exceto em expansão de vagas prisionais, onde há algum alinhamento de interesses. Pode-se dizer que esse resultado se alinha às discussões que questionam o modelo penal nacional adotado, que é baseado na privação da liberdade, com quase 87% dos recursos destinados à ampliação de vagas, independentemente da ideologia partidária. A adoção do encarceramento e, por esse motivo, a ampliação prisional tem sido tomada como solução padrão para a segurança pública, adotada por governos independentemente da ideologia partidária. E essa é a referência do trabalho.